Dólar nesse momento está abaixo de R$ 5. Para ser um pouco mais exata, 4,97, piscou 4,98 aqui. E eu quero trazer para vocês no vídeo de hoje algo que poucas pessoas estão falando nesse momento que tem dólar abaixo de 5. Vídeo sobre isso não falta, mas a gente tem que trabalhar alguns pontos que eu acho que poucas pessoas estão percebendo. Mas antes da gente partir para esse conteúdo, é claro que eu já faço convite para você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e clicar no sininho, porque tem conteúdo novo toda semana. E podem deixar os palpites de vocês. Aonde que vocês acham que vai fechar esse nosso dólar aí até o final do ano? É claro que é muito difícil fazer alguma previsão, mas assim, na brincadeira, sem compromisso nenhum, pode dar seu chute aí e a gente vê quem chegou mais perto lá no final do ano. Mas vamos lá, né, gente? Será que nesse momento que a gente tá vendo o dólar abaixo de R$ 5, vale a pena fazer algum tipo de aporte, mesmo com o S&P subindo bastante, ou até mesmo para quem não tem nada dolarizado, será que vale a pena começar a dolarizar? Será que o dólar não vai cair mais? Bom, vamos lá, né, gente? Eu acho que o primeiro ponto que eu tenho que trazer para vocês é que nós estamos em ano eleitoral. E aí, vejam o que aconteceu em 2018. Em 2018, o dólar começou a R$ 3,18, subiu para 4,21, caiu para 3,58. Ou seja, a gente está falando que em ano eleitoral nós costumamos ver uma volatilidade muito grande, muitas vezes de 20% até mesmo 30%, e que sim podem representar boas oportunidades. Não tem jeito, gente. Ano eleitoral, por mais que moeda fiduciária seja um negócio que não era para ter tanta volatilidade, variar tanto assim, quando a gente fala de país emergente, e no caso o real, né, que tá ligado ao Brasil, vai acabar acontecendo, né? Moedas mais fracas tendem a ter um pouco mais de volatilidade, principalmente porque a gente tem tido eleições muito polarizadas e que muitas vezes as pesquisas elas não conseguem trazer tanta certeza pra gente do que vai acontecer. Então, sempre quando sai alguma notícia, sempre quando sai alguma coisa ali no curtíssimo prazo, pode ter esse samba lelê muito doido que a gente vê no câmbio, tá? Quando a gente vem pra 2022, que foi nossas últimas eleições, vejam que a gente começou o ano em 5,75, foi pra 4,77, depois 5,52 e caiu pra R$ 5, e no final das contas acabou fechando o ano ali muito próximo de R$ 5. Ou seja, a gente viu aqui mais uma vez uma volatilidade de quase 20%, mas em diversos momentos abriram-se algumas janelas, mais de uma vez inclusive, para a galera que queria aportar, aproveitar esse dólar baixo, conseguir fazer isso. Inclusive em 2022 teve um momento muito importante, que eu acho que eu até fiz vídeo aqui no canal, que coincidiu de dólar estar caindo e o próprio S&P 500 está caindo também. Então esse é o melhor dos mundos. Não é sempre que a gente consegue, mas esse é o melhor dos mundos. Quando a gente fala dessa questão de aportar em dólar, ter um pedaço da carteira em dólar, isso é algo estrutural. Ao meu ver, não é algo de momento, só porque o dólar caiu, né? Ou só porque o S&P 500 caiu. Ao meu ver, a gente sempre tem que ter um pedacinho, porque quando a gente fala da inflação, a nossa cesta de inflação, uma boa parte dela é impactada pelo dólar. Então, no final das contas, não tem jeito. Pelo menos um pedacinho para tentar se proteger vai ter que ter. Inclusive, pensando no longo prazo. E aí que eu vou deixar para vocês, gente, porque quando a gente fala de longo prazo, tá falando de aposentadoria, o pessoal da EQI, eles fizeram uma carteira, essa que vocês estão vendo aqui na tela, tá? É uma carteira de aposentadoria, para você simular a aposentadoria, considerando inflação, o ganho real, considerando a idade que você tem, considerando quanto você quer ganhar lá no futuro, pensando na renda que você vai ter que gerar, por exemplo, através de dividendos e tudo mais. É só escanear esse QR Code aqui na tela que vocês vão ter acesso a essa planilha. Agora que eles são parceiros nossos aqui do canal, eles estão trazendo vários materiais bem interessantes que eu vou compartilhando com vocês. Mas falando dessa questão do dólar, então nesse momento, gente, sim, ao meu ver, a gente está vendo uma janela em ano eleitoral onde nós conseguiremos sim fazer aporte, seja para quem não tem nada, seja para quem já tem alguma coisa e tá na dúvida se tem que fazer. Eu sei que vocês vão perguntar, Bia, mas o S&P 500 lá já se recuperou tudo desse tombo que ele tomou no último mês. Nem tudo. Tem algumas coisas, alguns ativos específicos que eu vou trazer para vocês que, ao meu ver, não acompanharam e também podem estar em uma boa janela para fazer aporte. Agora, antes da gente falar sobre isso, para onde será que esse dólar vai? E aí que começam as previsões malucas. Quando tinha dólar a R$ 6, a galera falava que ia para 7. Quando tinha dólar a 5, agora no caso, né, a galera tá falando que o dólar vai a 4,50. É sempre assim, a galera sempre dá uma esticada a mais aí para as pontas. O que o Boletim Fox tá dizendo pra gente, o Boletim Fox é aquele que começa o ano de um jeito e acaba de outro, mas é natural. Por isso que sai toda segunda-feira um boletim novo, né? Porque eles têm que sempre estar colocando novas premissas que vão acontecendo dentro dessas previsões. Então, eles estão dizendo que o dólar deve fechar 2026 em R$ 5,37. Lá no início do ano, no primeiro relatório do Boletim Fox, eles estavam com uma previsão de 5,40. Então, assim, mudou pouca coisa, sabe? Uma correçãozinha ali de 3 centavos para baixo só. Ou seja, de qualquer forma, o que a maior parte do mercado está dizendo hoje? Que esse dólar abaixo de R$ 5, ele não vai perdurar por muito tempo. Então, ele deve voltar a subir. Eu também acho que ele deve voltar a subir pelo
menos até as eleições, porque é aquilo que eu mostrei para vocês nos gráficos, né, das últimas duas eleições. É uma volatilidade muito grande, vai saindo pesquisa, vai saindo notícia, e aí o dólar ele acaba se movimentando de forma muito rápida, eventualmente aparecendo aí com algumas janelas de oportunidade bem interessantes. Mas aí vamos lá, quanto do seu patrimônio, né, do quanto você deveria ter dolarizado? Aqui eu digo que depende muito do seu perfil, mas quando a gente fala, por exemplo, de um perfil conservador, eu diria ali de 10 a 15%, preferencialmente 15%. Eu já trouxe alguns estudos para vocês aqui no canal, mostrando que para o brasileiro se proteger da inflação, ele deveria ter pelo menos aí 15, 17% da carteira, do patrimônio dolarizado. Então, para um perfil conservador, eu olharia para esse caminho. Já o moderado, eu diria de 20 a 30%. E um perfil agressivo, que é onde eu, Bea, me encontro, eu diria acima de 40%, eu, Bea, já estou ali próximo dos 60% e deve ficar assim por um bom tempo. Agora, como que a gente estrutura essas carteiras? Do conservador, do moderado e do agressivo. Eu diria que o conservador vai ter que olhar lá para fora e 90% do tempo ele vai estar alocado ali em renda fixa. Eu tenho uma preferência por renda fixa lá fora, que se for assim, se for para longo prazo, olha diretamente para bonds, porque você consegue bons prêmios nesses bonds, muitas vezes pagando, a gente conseguiu alguns, né, pagando 5, 6, 7% em dólar, e se for para curto prazo, eu já prefiro ETFs de renda fixa, como um SGOV ou como um TFLO, que daí a gente usa realmente como uma reserva, se for precisar pagar alguma coisa em dólar, se tiver alguma viagem ou qualquer coisa nesse sentido. Mas, por que eu, Bea, por exemplo, não tenho um BND na carteira? Eu trouxe para vocês já isso, né? O BND, ele é composto por diversos bonds ali, e eles têm diversos prêmios ao longo do tempo. Então, você vai ter ali desde bonds que estão pagando em dólar, né, 3%, como alguns pagando 7%, alguns pagando 1,5%. Então, assim, ali na média, às vezes você consegue um prêmio muito melhor se você olhar diretamente para alguns bons. É claro que o risco é diferente, tá? Mas eu tô falando por uma questão de preferência. Mas beleza, 90% renda fixa, os outros 10% eu olharia para ETFs. E aí, na verdade, se a gente quiser olhar para um único ETF lá fora, VT, né? VT é um ETF da Vanguard, que ele investe em empresas do mundo inteiro, então não fica exposto apenas aos Estados Unidos. Tem mais de 14 mil empresas ali dentro do ETF, empresas de todos os cantos do mundo mesmo, então eu estruturei uma carteira conservadora muito mais olhando para esse lado. Já quando a gente fala do moderado, eu teria 30% de renda fixa, 40% eu olharia para ETFs, e aí a gente tem que não só olhar para um VT, mas talvez se quiser ter uma concentração um pouco maior nos Estados Unidos, ter um voo, que daí investe no S&P 500, e talvez pensar em alguns ETFs temáticos. Esses ETFs, inclusive, eu já fiz vídeo aqui no canal falando sobre eles, né? O IJR é um, que ele é um ETF que investe em small caps, então é claro que ele tem um risco um pouco maior, dá para dosar isso dentro da carteira. Também falei do XLE, que na verdade ele é um ETF voltado para empresas no setor de energia, e a minha tese dentro, né, de ter um ETF como um XLE é justamente essa questão das IAs. A gente está vendo que, né, tem esse boom das IAs, muita gente diz que é bolha, muita gente diz que não, porque a gente já está vendo pleno uso de tudo isso, então diferente, né, no caso da questão do metaverso, que a galera comprou terreno no metaverso e não virou em nada. Mas toda essa questão das IAs demanda muita energia, e a energia tem sido o gargalo delas, questão de data center e tal. Então olhar para XLE, ao meu ver, faz um pouco de sentido pensando nesse gargalo aí que as IAs podem enfrentar nessa questão energética. E aí, saindo dos ETFs, a gente pode olhar pelo menos para essa carteira moderada, uns 20% pensando nos REITs, que são os primos dos fundos imobiliários. Se não quiser investir diretamente nesses REITs, tem o VNQ, que é um ETF de REITs. Então você, quando compra ele, já compra diversos REITs ali, já começa bem diversificado. E uns 10% dessa carteira moderada eu teria em algumas ações específicas. E aí vocês devem estar pensando, que ações específicas, Bea? Porque S&P 500, ele praticamente subiu tudo, né? Que ele caiu aqui nesse último mês. Vamos falar do perfil agressivo, que é o arrojado, né? Que daí eu acho que eu já trago essas ações que vai ficar um pouco mais claro para vocês. Então, o perfil arrojado, eu teria 10% só em renda fixa, e eu basicamente, quando tenho renda fixa na minha carteira lá fora, é através de SGOV e TFLO. Por quê? Eu uso realmente como uma reserva em dólar, seja para quando a gente tem algum gasto, alguma coisa para pagar em dólar, seja quando a gente faz algum tipo de viagem e aí a gente quer usar esse dinheiro. 50% ficam em ETFs, e dentro desses 50% eu ainda traria uns 10%, né, dentro desses 50% de ETFs que a gente considera de proteção, como ouro, né, através do IAL, ou como prata, através de um SLV. Então tem espaço para tudo isso. Uns 20% eu deixaria em REITs, se não for diretamente em REITs, olharia para o
o NQSIM e uns 20% aí sim em ações específicas. E aí, que ações são essas? Eu fiz já algumas análises aqui no canal, então eu não vou me aprofundar tanto nessas ações que eu vou falar para vocês, porque se vocês buscarem na playlist de investimentos internacionais, eu vou deixar como sugestão aqui embaixo também na descrição do vídeo, vocês vão encontrar essas análises aqui. Então, o último vídeo que eu fiz foi de Post, que é uma gigante do setor alimentício lá dos Estados Unidos. Quando eu fiz o vídeo, tem menos de um mês, ela estava 97 dólares, agora ela está na casa de 101 dólares, se eu não me engano, então ela ainda não andou muito. O S&P 500 caiu, se recuperou, e a Post, ela, né, não andou tudo que o S&P 500 andou. Já quando a gente fala da Eli Lilly, a Eli Lilly eu fiz esse vídeo no ano passado, quando estava na casa de 700 dólares, talvez um pouco menos do que isso. E ela acabou disparando semanas depois, foi para mais de 1.100, quase 1.200 dólares, e nesse momento que eu tô gravando para vocês, ela tá na casa de 900 dólares, então ela deu uma bela recuada depois desse último mês ali que o S&P sofreu um tombo, e eu olho que, olha, entre 850 900 dólares, a gente tem uma janela interessante para ela, principalmente porque tem algumas atualizações sobre o caso dela. Talvez daqui a pouco eu tenha que fazer um vídeo atualizando ela, mas ela tá vindo com algumas novas medicações, que ela é a mãe da Mounjaro, né? Ela entendeu que, por exemplo, a Mounjaro é uma medicação que a galera teria que acabar usando pro resto da vida, porque senão quando eles param tem um reganho de peso, né? Tanto que a minha tese para investir nela era isso, porque o modelo deles com Mounjaro era um modelo de recorrência, a galera não tava conseguindo desmamar dessas canetinhas emagrecedoras. Então eles criaram um remédio, mas claro que isso ainda não foi liberado, que ele vai ser um remédio para depois que a galera fizer o tratamento com Mounjaro, vai poder tomar esse remédio que é em comprimido para o resto da vida para fazer a manutenção desse peso. Então eu ainda enxergo a Eli Lilly com bons olhos, tá? Outra ação, e aqui eu vou dar uma dica de como que vocês podem fazer um filtro, né, das ações que não acompanharam o S&P 500. Vocês vão abrir esse heatmap, só digitar no Google, tá? Heatmap S&P 500, por exemplo. E aí vocês olhem essas barrinhas aqui embaixo, vocês fazem um filtro assim, ó, tudo que não subiu mais do que 15%. Aí vai pegar tudo que tá no negativo ou que, né, subiu no máximo 15%. Vejam que tem muita coisa, no final das contas, que não acompanham o S&P 500. Algumas ações, inclusive, de qualidade, como a Coca-Cola, como a própria Berkshire, do Warren Buffett. Então teve a troca de comando, né, porque ele se aposentou, e eu acho que a galera acabou batendo muito na Berkshire, talvez até mais do que efetivamente os resultados estão mostrando pra gente. Então ela é uma outra ação que não acompanha o S&P 500. Uma outra ação que sim, ela teve ali uma valorização, mas talvez ela ainda tenha mais potencial de valorização ainda, é uma Equinix. A Equinix, ela é uma empresa também muito focada nessa questão energética e de data centers, então no final das contas, ela entra naquela tese que eu trouxe pra vocês, do ETF XLE. Então sim, existem algumas empresas, boas empresas inclusive, que não acompanharam o S&P 500 e que dá pra gente se posicionar nesse momento tentando combar, né? Dólar um pouco mais barato e empresas que talvez ainda não estão tão caras, beleza? Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria trazer para vocês no vídeo de hoje. Se faltou alguma coisa ou se vocês ficaram com alguma dúvida, podem escrever nos comentários também. Eu me despeço por aqui, mas vejo vocês então no próximo vídeo.